pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre A Carona. Se você não assistiu outro vídeo que eu falo sobre ele, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês irem conferir a sinopse, né, um pouco mais desse livro aqui. Porque hoje são as minhas impressões de leitura, então se você não assistiu outro vídeo, eu aconselho você ir lá e assistir para ter um pouco mais de ideia do que se trata, tá bom? De detalhes. Bom, então, esse livro aqui é de uma autora nacional, Tatiana Amaral. Eu não conhecia, nunca tinha lido nada dela. E comecei a ler esse livro porque o outro livro, inclusive, nesse outro vídeo, eu explico que eu estava lendo um outro livro, porém, não funcionou, não deu certo, e aí eu resolvi ler esse. Bom, então nós vamos conhecer a história do Daniel, né? E esse livro, ele é um hot leve, tá bom? Então, se você tem menos de 18 anos, não assista esse vídeo, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, ele é um hot leve, porque se você for comparar com 50 Tons de Cinza, por exemplo, não é nada forte, né? Ele é bem levinho. Mas não deixa de ter suas cenas picantes também, né? Então, ele vai contar a história do Daniel, né? Que é um rapaz rico, um empresário famoso, né, muito bem sucedido, enfim. E ele vai contar a história, então, dele, do Daniel, e da Gabriela. Porém, você tem que ler, né? Porque esse livro, ele vai contar a história de duas pessoas que já se conheciam há tempos atrás, mas não se reconhecem, né? Porque cometeram muitos erros no passado, né? E isso fez com que os dois ficassem muito magoados um com o outro e as diferenças, elas aparecem, né? Querendo ou não. E isso fez com que os dois se afastassem muito. Então, como eu ia dizendo, o Daniel é um cara muito bem-sucedido e tal, e ele conhece, então, a Gabriela numa situação bastante peculiar, né? Eles estão numa cidadezinha onde Daniel morava, no interior do sul do país, e ele, perto ali de Canela, enfim, e acontece que ele viu a Gabriela e se sentiu muito atraído por ela, assim, logo de início, né? E aí ele sai dali, porque ele ia para o Rio de Janeiro no outro dia, né? E o que acontece é que ele encontra a Gabriela nesse caminho, porque estava chovendo, né, na noite e muito frio, e ele então decide dar uma carona para ela. E aí vai se desenrolar a história, eles vão entendendo quem são, vão se conhecendo mais, né, e vão entendendo quem são, quem eles são, na verdade, né. E aí, é surpreendente, né, para quem espera um final óbvio, né, e um final, é nem óbvio, que é um livro muito, como que se fala, previsível? Não, não é. Não é um livro nada previsível, o final não é previsível e surpreende sim, né, até porque tem duas reviravoltas muito, muito fortes, são, assim, coisas que eu não esperava em nada, assim, de zero. E foi assim, que do meio para o final me prendeu muito mais do que já estava me prendendo. Eu tive muita vontade de saber o que ia acontecer ali, né? Como eu disse, né? Então, não é nada previsível. É um romance equilibrado, né? Apesar de ser romance. Não é um romance clichê, né? Que todos são mais ou menos parecidos. Com muita melação e toda hora dizendo que ama e tudo mais. Juras de amor eterno o tempo inteiro. Isso não tem, né? E como eu disse, me prendeu bastante rápido, né? E como eu falei também, me deu muita vontade de ler. Então, isso faz com que eu me prenda, me sinta presa na história por não conseguir parar de ler e não conseguir parar de pensar no que vai acontecer. Então, isso eu tenho tido um pouco mais de critério, né, para escolher os livros para ler por conta disso. Se o livro está me prendendo, está me dando vontade de ler, vamos em frente.
Agora, se não tá, é melhor não ler, né? Porque não tá funcionando e, como eu sempre falo, não é o momento de ler. Final, né? As minhas impressões finais é que é um livro de leitura rápida, né? É um livro curto, não é um livro que demora uma eternidade e também é um livro que vai direto ao ponto, né? Vai contar a história sem muita enrolação também, eu gosto disso. E eu indicaria, sim, para alguém que é uma leitura bem breve, né? Bem rápida e com história e com surpresas, né? Ao longo do caminho da história, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijo, até os próximos.